como ofertar uma alimentação e ambientes seguros para criança com doença celíaca, né? Então, aqui é só um breve histórico, né? Que toda a história da doença celíaca, né? Por que esse nome, né? Já lá no século II, o grego Arateus da Capadócia, eles já havia descrito essa situação, assim, né? Que vem do grego, né? Coilíacos, que eram aqueles que sofrem do intestino. Então, a partir daí é que isso foi vindo ao longo do tempo e se chegou ao nome doença celíaca, né? Mas só em 1988 é que houve a primeira caracterização clínica, né? Por um pesquisador, ele era britânico, Samuel Dee, onde ele denominou de afecção celíaca. E ele denominava isso as pessoas que tinham uma indigestão crônica, especialmente em crianças entre 1 e 5 anos. Então, ele foi o primeiro, né? Por que ele está sempre na história? Porque ele foi o primeiro que relacionou os sintomas com a alimentação, com a dieta, né? E depois, em 1950, um pediatra holandês, Dr. Dick, esse constatou o trigo como o principal agente, né, causal da doença, que foi durante a Segunda Guerra, porque o que eles observaram, né, que com a guerra havia muita escassez de alimentos, né? Então ele percebeu que quando a guerra acabou, muitas crianças que ficaram bem durante a guerra e depois da guerra começaram a ter problemas, né, de diarreia, enfim, vários sintomas. Então, assim, o que ele viu? Um dos alimentos que foi muito escasso durante a Segunda Guerra foi o trigo, né? Então, aí ele começou a relacionar, né? Por que depois que acabou a escassez começou a aparecer sintomas novamente? Aí foi a partir daí dessa observação, né? Da situação ambiental, inclusive, que ele chegou à conclusão que o trigo, né, seria um agente. Enfim, o que é a doença celíaca, né? Ela é uma condição autoimune que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos, né? Então, hoje nós temos já uma definição, né? Não só sabemos quem é o agente causal, mas como que tudo funciona. Caracteriza-se por uma resposta imunitária anormal aos peptídeos derivados do glúten e uma consequente inflamação e atrofia total ou subtotal do intestino delgado proximal e consequente má absorção dos alimentos. Então, aqui, ó, vocês têm uma figura mostrando, aqui do lado esquerdo, como que aqui um esquema visual, né, para entender como que as vilosidades intestinais de uma pessoa que não tem doença celíaca e aqui as vilosidades, aqui já numa situação bem atrófica, né? Isso aqui seria uma foto aqui das vilosidades desse intestino aqui. Então, como que normalmente, né, ela pode, né, às vezes ela pode não estar necessariamente com atrofia total, mas normalmente é nessa situação que ela pode se encontrar. E com isso, claro, né, existe a má absorção dos alimentos. Antigamente, né, a epidemiologia da doença celíaca ela era considerada uma desordem rara e típica da infância, né, com uma incidência muito variável e uma doença tipicamente europeia, né? Hoje o que se sabe é que ela não é mais isso, né? Ela é a intolerância mais frequente do mundo e a disponibilidade de marcadores sorológicos sensíveis possibilitaram diagnosticar a doença celíaca mesmo com suspeita clínica pequena, né? Então aqui são esses marcadores, né, que fazem uma triagem dessa doença, né? Então aqui alguns exames como o anticorpo antigliadina, o antidomísio, ou o antitransglutaminase, que a gente vai ver um pouco melhor, na década, né, no ano de 2000. Então, o quanto isso evoluiu e o quanto hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico mais precoce. Os dados internacionais das populações da Europa, América do Sul, Austrália e Estados Unidos mostram uma incidência mundial de 0,5 a 1%, ou seja, né, uma pessoa em cada 100 teria doença celíaca. Existe uma alta variação entre os países pela influência genética, e no Brasil a maior prevalência é no sul e sudeste pela forte colonização europeia e também pelo maior acesso aos métodos diagnósticos, né? Ela é mais prevalente no sexo feminino, né, 2 para 1, mas pode ocorrer em qualquer idade. A maior prevalência é em crianças de 6 meses a 5 anos,
mas 20% dos casos também são diagnosticados em pessoas maiores de 60 anos, né? As principais manifestações clínicas, né? Existe a manifestação clássica, né? Existe a manifestação clássica da doença, a manifestação que não é clássica, que geralmente elas são extraintestinais, porque a clássica normalmente tem manifestações gastrointestinais, e tem também as manifestações que são os assintomáticos, que não têm manifestação, né? Então, aqui para a gente saber um pouquinho, ó, as manifestações clínicas clássicas, né? A idade mais comum é de 6 a 24 meses, né? Então, vejam aqui a foto, né? Como que eram as crianças, olha só como é que elas ficavam. Eu infelizmente, tive assim, né, a vivência de receber crianças assim no hospital, né? Nessa situação. E hoje é uma situação que não se vê mais, né? É muito, não sei se não se vê, né? Mas talvez seja muito forte eu dizer isso, mas a gente não conhece, né? Principalmente Brasil afora como que é, mas a gente sabe que diminuiu muito, né? Que toda essa evolução hoje, toda essa padronização do diagnóstico também pelo Ministério da Saúde, isso ajudou muito, né? Na investigação e na realização desse diagnóstico. Mas a manifestação clássica, ela é caracterizada por diarreia crônica, distensão abdominal, anorexia, parada de crescimento ou perda de peso, dor abdominal, vômitos, constipação e irritabilidade. Né? Não necessariamente tem tudo isso. Né? Às vezes tem criança que tem tudo, mas tem crianças que podem ter um ou outro sintomas desses associados. Temos a manifestação clínica extraintestinal ou não clássica. A idade mais comum de apresentação são em crianças maiores e adultos. Então, nós temos a dermatite epertiforme, né? Que seriam aqui, nessa foto mostra que são essas bolhas, né? Que pode acontecer no corpo, né? Principalmente em região de cotovelo, joelho, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. Hipoplasia do esmalte dos dentes, osteopenia, osteoporose, baixa estatura. Eu já recebi, né, eu já vi muitas crianças serem investigadas, né, pela baixa estatura. Então, hoje em dia, faz parte, né, do diagnóstico. Vamos supor, uma criança que não cresce, é feita a investigação de doença celíaca, né, em todas as situações. Puberdade tardia, anemia ferropriva, resistência ao ferro oral. Então, aquela pessoa que tem anemia, faz o tratamento melhor e depois volta a anemia. Então, também é uma pessoa que deve ser investigada. Hepatite, artrite, neuropatia periférica. Então, todas essas situações são sinais que podem ser, né? Não necessariamente uma pessoa que tem uma artrite vai ter doença celíaca, mas ela pode ter, então é importante se investigar. E tem a forma assintomática, né? Que seria uma forma silenciosa. Então, a pessoa tem sintomas mínimos. Eu sempre digo, né? Quando eu assisto uma aula de doença celíaca, quando acaba a aula, eu penso assim, será que eu sou celíaca? Porque quando a gente começa a ver, a gente vê que realmente, quando a gente vê essa forma, né? Que pode não ter nada, tem gente que não tem nada, não sente nada, sintomas mínimos ou nada, né? Porque existem mínimas alterações da mucosa, mas a sorologia é positiva, né? Então, geralmente, essas pessoas, elas são identificadas no screening, em grupos de risco, né? Então, por exemplo, quando é feito o diagnóstico numa criança, por exemplo, toda a família, né, todos os parentes de primeiro grau devem ser investigados, porque existe um percentual aí de 15 a 20% desses parentes de primeiro grau também terem a doença, mesmo estando assintomático, né? Pacientes com síndrome de Down também são pacientes que têm maior chance de ter essa forma silenciosa, diabetes tipo 1. Então, é importante, né? Geralmente essas pessoas acabam se descobrindo por terem essa doença ou por serem parentes de primeiro grau na hora do screening. E aqui é o iceberg que sempre se demonstra, né? Que assim, os casos que são diagnosticados, é só a ponta do iceberg, né? Então, assim, a gente tem muitos casos que são aqui, que estão na parte de baixo aqui do iceberg, submersos, que ainda estão aí sem ter diagnóstico, né? Aqui é uma figura que eu acho que resume um pouco, né? Só que eu acho que a visualização é interessante, né? Do quanto essa doença pode afetar, né? Várias partes do corpo, né? Uma doença sistêmica, né? Não necessariamente a pessoa vai ter tudo isso, né? Claro que não, né? Mas pode ser que sim,
né? Mas é importante, assim, a gente entender a importância desse diagnóstico precoce do tratamento, porque a gente sabe que a pessoa que não faz, ou por um diagnóstico tardio, né? Às vezes tem pessoas que sofreram a vida inteira sem saber o que tinham, fazem o diagnóstico na idade adulta, mas tem uma história clínica de manifestação da doença desde criança, então essa pessoa com certeza vai ter mais prejuízos na sua saúde, né? Mas a gente sabe que esse diagnóstico tardio, ou mesmo um diagnóstico precoce que não é feito o tratamento correto, essa pessoa pode sim, né, ter várias dessas manifestações. Aqui de novo a figura, né, que foi em 1991, esse pesquisador, o Richard Logo, ele comparou essa distribuição, né, com a forma do iceberg, como eu falei para vocês, né? A doença sintomática seria a parte visível, que é a que a gente tem o diagnóstico, né? Mas as outras formas que não tem, que não existe, né? A manifestação clínica, elas estão em maior parte ainda, né? Cada vez diminuindo mais, né? O que a gente sabe é que hoje, cada vez mais, o diagnóstico está sendo feito, né, de forma mais precoce, mas ainda tem, né? A gente sabe que ainda existem muitos que não estão diagnosticados. Então, como é que se faz o diagnóstico? Então, primeira coisa, história clínica, uma história clínica detalhada, avaliar os sintomas, né, dessa criança ou dessa pessoa, e a partir daí, então, se faz uma investigação, primeiramente uma investigação diagnóstica sorológica. Então, hoje nós temos, né, todos esses exames, né, essas sorologias que vão nos rastrear, né, rastrear essa pessoa. Normalmente, hoje, o que mais se usa é o antitransglutaminase tecidual, que é um exame mais sensível, né, à detecção, né, mais sensível à detecção dessa doença, e seguido da biópsia do intestino. Então, de acordo com o PCDT, que são os protocolos clínicos do tratamento da doença celíaca do Ministério da Saúde, a realização da endoscopia digestiva alta, com biópsia do intestino delgado, com exame histopatológico, é considerado o padrão ouro do diagnóstico, né? Então, é bem importante, porque, assim, é um diagnóstico para a vida toda, né? Então, é muito importante se ter esse diagnóstico muito bem esclarecido, né? Muito bem pautado, né? Dos critérios para que não se tenha dúvida, né? Que essa pessoa realmente tenha doença celíaca. E os testes genéticos também são utilizados, né, em situações para exclusão, quando às vezes não existe conformidade no diagnóstico, né? Às vezes a gente pode ter algum problema na própria, às vezes não coincide a sorologia com a biópsia, enfim, né? Então, às vezes tu pode abrir mão desse teste genético, o teste positivo não confirma que a pessoa seja, mas o teste negativo ela pode excluir que a pessoa seja, né? Muito importante nesse momento é lembrar que a dieta isenta de glúten, ela nunca deve ser iniciada antes de ser estabelecido o diagnóstico, para evitar diagnósticos inconclusivos e incorretos. Ah, eu acho que eu tenho doença celíaca, eu acho que meu filho tem doença celíaca, eu vou tirar o glúten. A pessoa nem sabe o que é tirar o glúten direito, né? Pensa que é só tirar o glúten. Pensa que é só tirar o glúten, né? E, na verdade, a gente sabe que para o celíaco não é só, tem que tirar, óbvio, mas tem muito mais além disso, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, a questão da contaminação. Então, é muito importante a pessoa ter certeza, né? Para que ela realmente siga toda essa dieta de forma correta, né? E outra coisa, né? Se ela começa a fazer a dieta, às vezes a própria mucosa começa a melhorar. E depois, para ela confirmar, ela vai ter que reintroduzir de novo para que essa mucosa realmente tenha um padrão de celíaco, né? E aqui de novo, né? É fundamental que todos os familiares de primeiro grau efetuem um rastreio, aqui como eu falei, né? Porque cerca de 15% podem ser celíacos. Então, o tratamento, a dieta isenta de glúten, ela deve ser contínua e permanente, né? E só iniciar a dieta após a confirmação diagnóstica com a biópsia intestinal, né? Então, de novo, aqui, para a gente ter isso bem claro, né? A retirada do glúten, ela deve ser total, uma vez que mínimas quantidades de glúten
podem ativar a resposta imune, mantendo a inflamação e trazendo consequências, né? Mesmo quando a pessoa é assintomática. Ah, mas eu como glúten e não sinto mais nada. Pode acontecer. A pessoa passa a não sentir, mas não quer dizer que o glúten não esteja inflamando o intestino dessa pessoa, né? Então, é bem importante também, né, isso a gente ter bem claro. A orientação, né, de preferência ser feita por uma nutricionista, da introdução dos alimentos seguros, sem glúten e de uma maneira equilibrada, né? Porque também, às vezes, tirar o glúten, né, não é, a gente tem que pensar que é preciso tirar o glúten, mas também ter uma alimentação equilibrada, como qualquer pessoa que não tem doença celíaca, né? Então, é importante, né, equilibrar com todos os grupos alimentares da alimentação, né? Para que essa pessoa também não tenha excessos e não passe a ter outros problemas comuns de outras pessoas que não têm doença celíaca, como dislipidemias, obesidade, enfim. Né? Então, é importante o equilíbrio. Com o início do tratamento, é observada a regressão dos sintomas e a melhora histológica da mucosa. Então, assim, né, lá na biópsia, todo aquele estudo é visto, né? Porque é feito toda uma revisão é feita uma nova biópsia, depois, mais ou menos em torno de 6 meses a 1 ano, né? Para ver como é que está. E também é feito todo o controle, depois disso, através dos marcadores sorológicos. Então, aqueles marcadores sorológicos que estão altos no início, depois do tratamento, é feito um acompanhamento, esses marcadores também devem voltar ao normal. Então, o acompanhamento é feito, né, através desses marcadores e também dessa nova biópsia que mostra a regressão melhor histológica, né. E aqui, né, mas na vigência do diagnóstico tardio ou não aderência ao tratamento, as alterações na absorção de diversos nutrientes por um período prolongado pode acarretar aí também deficiências nutricionais para essa pessoa, né? E, geralmente, as complicações nutricionais da doença celíaca não tratada são as deficiências de ferro, deficiência de folato, então as anemias, né? Deficiência de tiamina, B12 e BC são mais raras, mas pode acontecer. Deficiência de vitaminas lipossolúveis, deficiência de beta-caroteno, de zinco, de ácidos graxos, deficiência da lactase. Então, tudo isso pode trazer aí consequências, né? E outros sintomas e uma pior qualidade de vida para essa pessoa, né? O Códex Alimentários, né? Então, assim, o que seria um alimento com baixo teor ou livre de glúten, né? Que isso a gente já sabe que existe, mas como que veio isso? Então, o Códex Alimentários, em 2005, ele determinou o que seria um alimento com baixo teor de glúten e livre de glúten, né? Então, o que é considerado, né? Alimentos com menos de 20 ppm de gliadina, ele é considerado livre de glúten, porque essa quantidade, que seria 20 miligramas por quilo, seria uma quantidade que é considerada segura para os celíacos, né? Já uma quantidade menor que 200 seria um alimento com baixo teor de glúten, mas esse alimento aqui já não seria um alimento, digamos, seguro, né, para o celíaco, tá? Então, aqui é só também um passeio aqui pelas leis, pelas legislações que temos em relação ao glúten. Então, hoje a gente já tem muita coisa estabelecida, né? As crianças diagnosticadas hoje já vivem numa outra situação, né? Então, hoje nós temos, até pela questão fit aí do glúten, então hoje a gente vê que existem muitas opções, né? Obviamente a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão fit, porque a pessoa que faz a dieta sem glúten não por ser celíaca, mas enfim, né, por outras situações, muitas vezes ela não tem um problema, por exemplo, com uma quantidade pequena de glúten, né? É diferente do celíaco, então a gente tem que ser bem claro, porque nem sempre a pessoa que faz o sem glúten, o fit, é uma pessoa que está pensando no celíaco, e nem sempre essa pessoa tem os cuidados necessários para se fazer a alimentação do celíaco, né? Às vezes existe a contaminação, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, tudo começou, né, a legislação, pensar na questão do celíaco em 1992, né? Onde foi feita a lei, decretada a lei aqui, onde os alimentos tinham que colocar no rótulo. Só depois, em 2003, né, 11 anos depois,
é que foi feita uma outra lei, onde teria que se colocar o contém glúten e não contém glúten impressa na embalagem. Depois, em 2003, teve a resolução que para os medicamentos, então teria que também colocar a expressão contém glúten, né? Para os pacientes, né? Aí indicando para os pacientes com doença celíaca. Em 2015, outra resolução que dispõe sobre os requisitos para a rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergia. Então, aqui, não só o glúten, mas todos, uma lista de 8 alimentos, né? Normalmente, eles teriam que se preocupar em colocar aí esses alimentos que causam alergias. Então, hoje, não só o celíaco, mas outros tipos de alergia alimentar também está bem mais, ainda temos que avançar, mas está bem mais tranquilo do que foi, né? E depois, em 2019, então, houve aí a rotulagem da cerveja sem glúten também, né? De se colocar no rótulo essa discriminação, quando, claro, né? Para se colocar no rótulo tem que atender toda essa legislação para que esse alimento seja seguro. E o que é o glúten, né? O glúten, ele é o maior composto proteico dos cereais. Então, nós temos aqui que o glúten, ele é composto, 80% dele, ele é composto pela prolamina e glutenina, né, como a gente pode ver aqui, ó, né, que são peptídeos resistentes à digestão. Então, o glúten ele está presente no trigo, no centeio, na cevada, na aveia e no malte, né. E esse glúten, ele é muito importante, assim, na culinária, né, porque ele dá volume e textura aos produtos, né. Então, hoje a gente sabe que existe... a textura do produto sem glúten é um pouco diferente, mas as próprias farinhas hoje, as misturas que se recomendam, né, a culinária hoje do sem glúten, em função de toda essa disseminação da alimentação sem glúten, a gente vê que hoje a própria culinária e os produtos, eles acabam sendo muito bons, né? Não são produtos considerados como era antes, né, que eram produtos que ficavam secos, que não cresciam, né? Hoje a gente vê que existe um grande avanço também nisso, né? Então, assim, ó, então aqui está o glúten, né? Então a gente vê assim, ó, cada prolamina, né? Onde é que as prolaminas dentro do glúten que são responsáveis pela lesão tissular. Então, cada cereal tem uma prolamina específica. O trigo tem a gliadina, a cevada a ordenina, o centeio a secalina e a aveia a avenina. Então, é só para vocês entenderem, né? Onde é que está essa partícula responsável pela lesão, né? É só para o entendimento mesmo, né? Quais são os alimentos proibidos, né? Então, o trigo, né? E suas variantes, como farelo de trigo, germe de trigo, né? Então, todos os derivados aí do trigo seriam proibidos. O centeio, a cevada, o malte e a aveia sem a menção isenta de glúten, né? A gente sabe que a aveia, se ela estiver com a menção isenta de glúten, para a grande maioria dos pacientes ela vai ser tolerada. Existe um percentual que pode ter problema com a aveia, mas é um percentual menor. Então, a gente teria que, a partir do momento que essa pessoa fizer a dieta sem glúten certinha e mesmo assim continuar com sintomas, uma coisa que pode se pensar a retirada da aveia também, mas são casos, um percentual pequeno, né, de pessoas. Farinhas e derivados dos cereais com glúten, então as farinhas derivadas de todos, do centeio, da aveia, né, as farinhas derivadas desses alimentos também são proibidas. Pães, broas, biscoitos, bolos, produtos de pastelaria, salsichas, massas, pizzas, lasanhas, iogurte com cereais, barra de cereais, confeccionados com cereais com glúten. Pensar também nos medicamentos, né, que muitos podem ter, muitas vezes, alguns comprimidos, eles usam amido, algum amido de trigo, por exemplo. No Brasil não é comum, aqui no Brasil se usa muito amido de milho, né, porque a gente tem muito milho, mas tem países onde o milho não é um cereal muito plantado no lugar, eles usam muito cultivado, quer dizer, muitas vezes eles podem usar o amido de trigo, então é importante saber, né, sempre olhar a bula também, né, principalmente preferir os em gotas do que comprimido, na dúvida, né, também porque pode ser aí
uma fonte de contaminação. Bebidas e cosméticos também é importante saber a composição. Os permitidos, então, teríamos o arroz, a batata, a mandioca, né? Grãos como feijão, lentilha, soja, ervilha, grão de bico, sementes oleaginosas, amendoim, nozes e castanhas, né? As gorduras, então os óleos e azeites, os legumes, verduras, hortaliças e frutas, os ovos, carnes, o leite, né? Se a pessoa não tiver intolerância à lactose, e os cereais, né? Permitidos aí, então, que ficariam milho, amido de milho, fubá, farinha de arroz, fécula de batata, farinha de mandioca, o polvilho, o amaranto, a quinoa, né? Que são cereais mais recentes, mas que também estão agora muito comuns no nosso mundo. E temos também os alimentos considerados perigosos, né? Que são os alimentos que podem ou não conter glúten na sua composição, dependendo dos ingredientes utilizados e da possibilidade de contaminação cruzada, né? Então, por exemplo, né, a própria sementes oleaginosas, elas podem, um alimento, né, que naturalmente não tem. Mas se ele for vendido a granel, dependendo, se a pessoa não tiver cuidado, se ela bota a pazinha no lugar, se ela pega outros alimentos com a mesma pazinha, por exemplo, ela está contaminando essa semente. Então, é nesse sentido que esses alimentos são perigosos, né? Não basta só não ser aquele alimento in natura que não tem glúten. A gente tem que saber se ele realmente não está misturado com alguma outra coisa ou se não está contaminado. Então, cuidar, por exemplo, o queijo não tem, mas se ele for fatiado na padaria junto com outras coisas, né? Não ter o cuidado de ter um fatiador exclusivo, ele pode estar contaminado. Biscoitos e pães de polvilhos, por exemplo, o polvilho não tem, mas se ele é preparado no mesmo ambiente que é preparado o pão, por exemplo, né? Se esse pão é feito na mesma cozinha que é feito o pão de trigo, esse pão e esse bolo, esse pãozinho de queijo, por exemplo, outro pão de polvilho vai estar contaminado. As batatas fritas de restaurante, por exemplo, batata não tem glúten, mas ela pode ser frita no mesmo óleo que foi frita alguma coisa com glúten, então essa batata vai estar contaminada. Café moído previamente, que pode estar misturado com cevada, né? E alimentos processados, por exemplo, com muitos ingredientes, a gente também tem que ter muito cuidado, né? Que são os alimentos perigosos, porque sempre checar o rótulo e checar a lista de ingredientes, né? Porque muitas vezes tem esses produtos processados ou ultraprocessados, eles têm muitos ingredientes. Então é importante sempre checar o rótulo. O bom mesmo é evitar, né? Porque não só por ser celíaco, né? A gente sabe que os ultraprocessados, eles não fazem bem para ninguém, né? A gente tem que evitar, né, o consumo desses tipos de alimentos. Bem, embora possa parecer simples, na prática, evidencia-se uma série de desafios na manutenção dessa dieta, né? Então, nós temos aí os principais desafios, né? Seria, em primeiro lugar, a mudança do hábito alimentar, né? A retirada principalmente do trigo, porque é o cereal mais utilizado no mundo na fabricação do pão e na culinária. Então, isso já é, né, a primeira mudança, você ter que eliminar o trigo da sua alimentação. Não é só o trigo, mas o trigo, digamos, é o mais, né, é o mais difícil, digamos. Abolir alimentos fortemente arraigados aos hábitos alimentares, né, da pessoa, né? E muitas vezes, quanto mais tardio o diagnóstico, mais difícil, né? Muitas vezes é uma pessoa que está extremamente acostumada a usar, né, os produtos com trigo. As refeições fora de casa, então, sempre é um desafio, né? Porque saber quais as opções seguras que existem, a questão religiosa, né? Hoje a gente sabe que né, o próprio Papa aí já oficializou a questão do vinho, né? Para ser a comunhão, algumas para se compartilhar, né, ali na hora da comunhão, mas a gente sabe que para algumas pessoas, às vezes é difícil deixar de ter a hóstia, né? Mas é importante que essa pessoa não tenha, porque a hóstia é feita do trigo, né? Deveria se fazer uma hóstia sem glúten, mas por enquanto ainda não. Informações insuficientes ou não claras nos rótulos, né? Então, isso também é um desafio, né? Porque a pessoa, às vezes, ela pode achar que está fazendo, né? Às vezes, até é uma coisa que a gente sempre orienta, que a pessoa... os próprios produtos, hoje, com a legislação, né? Mas é importante que a pessoa, principalmente quando seja um produto novo,
ou no mercado, sempre é importante ter contato com esse produto, né? Porque a gente sabe que, apesar da legislação, a gente pode ter alimentos com a expressão não contém glúten e, na verdade, conter glúten? Pode, né? Então, não digo grandes empresas, mas, assim, produtos novos, onde você liga e, às vezes, você se depara com a pessoa está confirmando que aquele produto não é feito em cozinha exclusiva. Então, toda essa situação. Hoje é que eu digo, hoje está muito melhor, né? Mas a gente ainda tem que caminhar um pouquinho mais. Então, às vezes, isso pode ser também um desafio. O alto custo, né? Já foi mais caro, mas a gente sabe que o produto sem glúten ainda é um preço mais caro. Muitas vezes, às vezes, se usa muito esse marketing, né, para aumentar o preço do produto. A falta de habilidade culinária, que a pessoa poderia fazer em casa, mas tem gente que não sabe, não gosta de cozinhar. Então, o fato de ter que estar sempre comprando, né, e se expondo à compra de produtos, muitas vezes que pode estar contaminado. E o glúten escondido, né, que pode estar também, né, que a gente falou até agora, e a contaminação cruzada, né. Então, aqui são os principais, né, tem outros, mas esses são os principais desafios aí de segmento dessa dieta paleo e celíacos. E o que seria, né, essa contaminação cruzada que a gente tem falado tanto? Então, é a transferência de traços ou partículas de glúten de um alimento para outro alimento. Isso na questão da doença celíaca é isso, né? Pode ocorrer na área de manipulação de alimentos, então em casa, em restaurantes, na escola, durante o plantio, durante a colheita, durante o armazenamento, beneficiamento, industrialização, né, quando se compartilha o maquinário, então pode ter, né, tu coloca lá na máquina um produto com glúten, depois tu passa o sem glúten, pronto, já contaminou, e no transporte e comercialização desse produto. Então, são várias etapas que esse alimento pode ter aí essa contaminação cruzada, né? Essa contaminação é como se fosse a presença de uma poeira, de alguma farinha com glúten ou uma migalha minúscula de um biscoito, né? Que às vezes pode estar ali, né? Você nem vê, mas ela está ali. E nem sempre é possível ver, mas o corpo do celíaco sente. Então, é isso que a gente tem que estar bem ciente, né? De que qualquer migalha, de qualquer traço do glúten presente na alimentação, ela pode estar desencadeando a resposta inflamatória dessa pessoa, né? No intestino dessa pessoa. Então, sempre importante, né? Checar bem a matéria-prima, o estabelecimento comercial e industrial, se ele tem local de produção exclusiva para produtos sem glúten, e em casa, né? E mesmo na escola, né? Então, ter um local, né? Ter um local bem determinado, de preferência exclusivo para a produção, utensílios, equipamentos e armazenamento compartilhados com produtos com glúten. Então, tem que se ter muita atenção, né? Com essas questões. Atenção no local, nos utensílios, em todo esse material aqui compartilhado, se ele está sendo compartilhado ou não com produtos sem glúten. E nas escolas, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho na situação, né? O que muda com os alunos celíacos, né? Aqui ficou com doença celíaca. Isso é errado. Então, a escola, ela, além de cuidar da alimentação, né, desse aluno celíaco, é importante que ela também controle, né, todos os tratos de glúten no ambiente que essa criança vai frequentar, né? O glúten pode ser invisível e sem cheiro, e não é removido das superfícies apenas com pano molhado embebido com álcool. Será necessário água e sabão. Festas de aniversário devem ser feitas em outro local, né, para preservar a sala de aula, porque é pelo risco. Então, por exemplo, na hora do lanche, se feito em sala de aula, deve-se lavar bem as mãos antes de começar e ao terminar, né, tirar os restos de alimentos e possíveis migalhas de glúten. O sabonete deve ser líquido e sem glúten. Não trocar lanches com a criança celíaca. No máximo, poderia-se trocar frutas, né? Mas, assim, a fruta deve ser dada inteira para a criança, né? Nunca cortada.
e previamente higienizada, né? A pessoa que for dar teria que lavar bem essa fruta, e a pessoa que for dar também lavar bem a mão, né? Porque tudo, tem que pensar que tudo pode ser veículo, né, da contaminação. Não tocar na merenda da criança celíaca. As mesas higienizadas devem ser feitas com toalhas de papel descartável, evitar panos, porque eles podem espalhar os traços de glúten pela sala, né? Você pode, na verdade, estar espalhando o glúten, né, com aquele pano. A sala ter seus próprios materiais de limpeza e ficarem armazenados longe do material coletivo de toda a escola. Isso se o lanche for feito na sala de aula, né? E o lanche em espaços coletivos. Então, todos devem lavar bem as mãos na volta para a sala de aula, né? Inclusive professores e assistentes, né? A gente tem que pensar que são todas as pessoas que estão, né, ao entorno ali. As lancheiras terem um local exclusivo, então essas crianças lanchariam, que essa seria a situação ideal, né? Porque dentro da sala de aula, fazer o lanche sempre é um risco, né? Imagina, né, que depois tu vai ter que fazer toda a limpeza depois do lanche. Então, é uma situação, é pouco tempo, né? A gente sabe que é uma situação mais difícil para se conduzir no dia a dia. Então, essa situação de fazer o lanche em espaço coletivo seria uma situação mais segura. Então, lavar bem a mão antes de voltar para a sala. As lancheiras terem um local exclusivo para que essa criança, então, ela chegue do lanche e guarde a lancheira. Não fique com ela para não correr o risco de ela abrir essa lancheira durante a sala de aula, durante a aula. Informar as crianças sobre o porquê desses procedimentos, né? Para que ela fique bem, né, em sala de aula. E lembrar que as crianças, principalmente as crianças pequenas, muitas vezes elas precisam de uma explicação breve, né? Às vezes as crianças só explicam que isso está sendo feito porque a amiguinha pode ficar com dor de barriga, por exemplo, enfim, né? Muitas vezes a criança tem a curiosidade, ela quer saber e ela se satisfaz com a resposta e começa a seguir, né, o que precisa ser feito, né? As crianças, a gente vê que existe uma preocupação entre eles, né, no sentido de proteger o amiguinho, né? Então, materiais para atividades coletivas, né? O ideal para o aluno celíaco é não ter nenhum tipo de material escolar com glúten nessa sala de aula, né? Então, quais são os principais perigos? Massinhas, tintas, colas, biscuit, papel machê, giz, gelecas, experiências culinárias, receitas artesanais feitas pelo professor, material de higiene, maquiagens, tintas corporais, os balões, né, que muitos balões eles têm dentro, né, aquele pó que tem glúten, luvas de látex, etc. Então, é importante, a gente, né, muitas vezes usa isso naturalmente, né, e nunca parou para pensar, né, mas é importante começar a se rever esses tipos de materiais que são usados na escola, saber se eles têm glúten na composição, né, se informar deles, muitas vezes, e, na medida do possível, substituir esses materiais por materiais sem glúten. Seria aqui a solução, né? Então, buscar marcas certificadas sem glúten, né? Aqui tem exemplo, a Faber-Castell, a Acrylex, são indústrias que fazem, já tem esses materiais certificados sem glúten, né? Mas pode ter outras também, né? As receitas artesanais e oficinas culinárias substituir por outras farinhas sem glúten, né? Lembrando que não é só a farinha, né? Na verdade, toda receita tem que cuidar com o ingrediente, né? Às vezes pode ter algum outro ingrediente que é importante se checar se esse ingrediente tem glúten e checar também que esse produto seja um produto que esteja sendo usado exclusivamente para a produção dessas preparações sem glúten. E substituir os balões e luvas com material sem glúten no seu interior. Por que é importante ter esses cuidados com o material se a criança não vai comer, né? Porque é um risco muito alto de contaminação. As mãos das crianças que lidam com a massinha, por exemplo, se você poderia ter a possibilidade de então nós vamos fazer vai ter uma atividade com massinha, a gente vai deixar a criança celíaca num tapetinho exclusivo dela, no cantinho dela, com material sem glúten. Mas a gente sabe que na sala de aula, né, as crianças não é bem assim, elas não ficam cada uma no seu quadradinho, elas se misturam, elas brincam, né? Imagina essa criança mexendo na massinha,
entra na unha, teria que ser lavado muito bem essa mão, porque as crianças usam muito a mão, elas se tocam, elas põem na boca, e dessa forma é muito fácil acontecer essa contaminação. Né? Claro que a massinha não se come, mas ela acaba indo sempre, né? Acaba indo nessa questão da criança tocar, né? E levar para a boca. E lembrar, por exemplo, que, assim, a criança está lá na massinha, daqui a pouco ela mexe na cadeira, na mesa, na maçaneta. E isso tudo, né? Com a mão cheia de trigo, isso acaba contaminando, né? Esse ambiente. A criança celíaca vai lá, passa a mão, e daqui a pouco ela passa a mão na boca. E assim, são nessas situações que acaba acontecendo aí a contaminação. Lembrando que a superfície das mesas, cadeiras, precisam estar livres, né? Porque é isso que eu falei, já adiantei aqui. Então, como garantir? Então, é necessário que não se manipule nenhuma massinha ou outro material escolar que contenha glúten. Né? Acaba sendo mais tranquilo para a escola garantir esse ambiente seguro. Né? E adotar procedimentos para evitar a contaminação que podem, né, facilmente ser burlados. Porque você pode até fazer um procedimento padrão ali, né, como eu falei, de botar a criança no tapetinho e tal, isolar, quer dizer, deixar a criança na sala, mas assim, mais no quadradinho dela, digamos. Mas a gente sabe o quanto isso é difícil. Então, esse procedimento muitas vezes vai ser difícil de ser seguido, né? Por isso que o mais tranquilo seria trocar esses materiais, né? As festinhas escolares. Então, sempre que possível, criar cardápios com alimentos sem glúten para todos participarem. Se não for possível, os pais podem ser avisados com antecedência sobre o cardápio da festa para providenciarem preparações semelhantes, sem glúten, ou então deixarem alguma opção congelada na escola para festinhas inesperadas, né? Claro que aí essas opções têm que serem revistas, né? De quando em quando, para ver a data de validade, se já não passou e tudo mais, mas seria uma opção, né? Também para essas situações inesperadas. Lembrar que os utensílios usados no corte não podem ser compartilhados, né? Então, sempre lembrando isso, né? Que na festinha você vai ter os produtos com glúten e sem glúten, que tem que estar de forma separada. Sobre as refeições confeccionadas na escola. Então, a contaminação cruzada, ela pode acontecer em qualquer fase. No armazenamento, na preparação, na confecção, na hora de servir e na mesa da refeição entre a criança e os seus colegas. O ideal seria ter um local e materiais exclusivos para a produção dos alimentos sem glúten. Mas se isso não for possível, tem algumas regras, né? Que seriam armazenar os produtos sem glúten devidamente fechados, identificados, em local específico e acima dos que contêm glúten. Né? Então, sempre na parte superior do armário e nunca na parte inferior, porque a parte inferior pode ter o risco de descer coisa sem glúten e contaminar. Lavar sempre as mãos antes de preparar a refeição sem glúten. Se não houver bancada exclusiva para manipulação, os produtos sem glúten devem ser preparados primeiro na bancada previamente bem higienizada. Lembrar que panos de louça, toalhas, aventais, luvas, esponjas devem ser exclusivos e lavados, né, separadamente dos usados com alimentos com glúten, né? Principalmente aqui falando dos aventais, né, dos panos de louça. Não confeccionar alimentos com e sem glúten juntos, né? Por tudo que a gente já falou, obviamente, né? Existe todo esse risco de contaminação das pequenas partículas. Na realização de frituras, nunca utilizar óleos que tenham sido usados por alimentos com glúten. Utensílios e equipamentos como liquidificador, sanduicheiras, batedeiras, mixer, etc., formas, chapas e panelas devem ser exclusivos, né, pelo motivo, né, de que é muito difícil higienizar e tirar todos os traços de glúten desses alimentos. Né? Então, tem desses equipamentos. Então, esses tipos de equipamentos é importante que seja exclusivo, né, para que não haja essa contaminação. Então, podem ser, inclusive, utilizar cores diferentes para ficar assim, bem distinto, né? Cores armazenadas em local seguro, né?
Colheres, tábuas de madeira, pegadores, utensílios plásticos não devem ser compartilhados, porque eles são porosos e podem reter partículas de glúten mesmo após a higienização, né? Então, não ser compartilhados. Por isso que a questão da exclusividade é importante também. Organizar os saleiros e temperos com potes exclusivos para a confecção das preparações sem glúten, porque é bem comum, né? No sal, por exemplo, às vezes a pessoa que manipula até usar a mão, né? Então, usar o sal, isolar no produto sem glúten, com glúten, depois vai lá com a mão no mesmo sal e bota no sem glúten. Então, assim, é importante ter isso de forma exclusiva, quando você vai usar as duas preparações. Se na cozinha houver preparações com e sem glúten, criar zonas de segurança e separar tudo que for do celíaco. Podem usar cores diferentes para louça, talheres, copos, xícaras, panelas, panos de prato, esponjas, vasilhame, enfim, e guardar tudo separado. Sempre preparar o alimento sem glúten primeiro e reservar o prato tampado até o momento de ser servido. Não manipular trigo na cozinha quando estiver preparando alimentos sem glúten, né? As partículas do trigo, aqui é importante saber que elas ficam suspensas no ar por cerca de 24 horas. Então, neste intervalo, não se deve fazer preparações sem glúten, né? E nem permitir que a criança entre nesse ambiente, porque o pó pode ser inalado. E essa criança pode ter aí reações, né, em relação a esse glúten no organismo dela, né? Que daí ela inala, ele vai para a corrente sanguínea, e isso pode desencadear a resposta nessa criança. Então, é bem importante que esteja ciente dessa situação, né? Cuidar com vasilhames e talheres mal lavados, sacudir ou passar pano úmido não descontamina, né? Então, sempre lembrar que às vezes, por exemplo, tem um pote que tinha um biscoito com glúten. Ah, então tá, eu vou tirar esses biscoitos, vou limpar e botar o biscoito. Então, assim, lembrar que isso não tirou, o resto, as partículas de glúten estão ali. Então, às vezes, quando é um vasilhame de vidro, por exemplo, você pode até utilizar, né? Mas é importante, porque o vidro ele não é poroso, mas é importante que esse vidro seja muito bem lavado. Não pode só sacudir e passar um pano, né? Tem que ser lavado com água e sabão para se realmente tirar para descontaminar esse vidro, por exemplo. Oi, Eliana. Mas o ideal... Oi? A Silvia está perguntando se o glúten é cumulativo no organismo do celíaco. Ele, na verdade, assim, como é que eu vou explicar? Na verdade, sempre que esse glúten, sempre que o celíaco tiver contato com essa partícula, ele vai desencadear uma resposta inflamatória, o organismo vai responder, né? Então, se ela tivesse constantes isso, sim, ela vai ter sempre uma resposta que vai estar sempre ali, o organismo libera substâncias de defesa, digamos assim, né? Mas que fazem mal a ela, né? Então, ela vai ter sempre essa resposta, né? Que vai ter uma repercussão, vai ter uma ação lá nesse intestino dela. Uhum. Eliana, eu fiz um paralelo com a alergia. Minha filha tem alergia, né? A pólen. Sim. E a alergologista disse que ela é cumulativa, né? No caso dela, provocando uma sensibilidade cada vez maior, sabe? Eu fiz esse paralelo, por isso que eu... Sim, mas com certeza, isso pode também, né? Eu acho que pode a situação pode se tornar mais complexa, né? À medida que essa pessoa mantém, né, esse contato constante, né, com essas partículas de glúten, né? Aqui, outra regra, né, também para essas refeições quando confeccionadas na escola, quando organizar a geladeira, sempre os alimentos sem glúten devem ser colocados nas prateleiras mais altas, é a mesma logística dos armários, né? Ler sempre os ingredientes, os rótulos dos produtos antes de comprar e entrar em contato com o saque das empresas quando tiver alguma dúvida.
Em relação aos açougues, né, sempre dá preferência àqueles que manipulem as carnes para pesar e fatiar. Que não. Por exemplo, às vezes tem açougue que faz, pode fazer algum empanado, por exemplo. Daí, às vezes, lá na parte que ele está cortando, ele também empana. Então, às vezes, ali já tem o glúten, já tem a farinha de rosca que tem. Então, assim, então sempre tem preferência nos açougues que só manipulam a carne, que não tenham outro produto, né, ali na sala de manipulação deles. Após as compras, sempre é importante limpar bem as embalagens antes de guardar, pois podem trazer traços de glúten deixados nos carrinhos, no próprio caixa, né? Então, sempre é importante lavar antes de guardar, né? E eu sempre falo para a Annelise, né? Que também na hora de guardar, além de limpar, sempre olhar de novo o rótulo. Existem trabalhos que falam que às vezes a gente lê no supermercado, lê de novo quando tira do pacote em casa e lê de novo quando vai guardar. Às vezes a gente só vê o perigo quando vai guardar, né? Às vezes tem hora que o olho já não enxerga mais. Então, sempre importante, né? Também dar mais uma checada nesses produtos. Em relação ao forno, né? Aqui eu chamei a atenção porque também é uma coisa que é bem comum, né? As pessoas perguntarem. Então, assim, nunca assar ao mesmo tempo alimentos com e sem glúten. Então, por exemplo, eu tenho uma lasanha, mas eu vou assar a lasanha junto com o frango. O frango é para o celíaco, mas a lasanha não vou assar junto. Isso não é recomendado, porque pode haver respingos, né? Quando tu assa, respingos da lasanha lá naquele frango. Então, já contaminou o frango também. Aquele frango que não tinha glúten passou a ter, né? Se no forno for assado muitas coisas com glúten, também o que acontece? Mesmo quando você põe o produto sozinho lá dentro, ele pode ser contaminado, porque existe o risco dos resíduos de glúten se desprenderem da parede do forno e caírem no prato sem glúten. Então, se não tiver a opção do forno exclusivo, que seria o ideal para evitar riscos, a preparação deverá ser assada protegida por um papel alumínio envolvendo toda a forma e depois descartar esse papel alumínio, cuidando para não ter contato com o alimento. Porque esse papel alumínio, ele protegeu o alimento, mas ele pode ter se contaminado também, né? Porque a partícula se desprendeu do forno. Então, é importante que esse papel alumínio seja retirado e logo descartado, né? Na hora da limpeza, as bancadas são pontos críticos de contaminação, né? Então, devem ser higienizadas com água e sabão antes do preparo, né? E após, né? Sempre antes e após. E o mesmo vale para o fogão, para os exaustores e mesas. Na mesa, né? A gente falou ali que são vários momentos que pode ter, né? Então, por exemplo, na mesa, né? O pão do colega pode passar por cima do prato e deixar migalhas. A troca de talheres entre crianças. A troca de alimentos ou simplesmente as brincadeiras inocentes entre as crianças, né? Então, a criança celíaca, ela deverá fazer a refeição junto, né? Porque eu acho que a ideia aqui é como a gente cuidar, né? Como ser inclusivo, a criança não vai ser excluída, né? Mas a gente não pode negar o cuidado que deve ter, né? Então, a criança deverá fazer a refeição junto, mas em uma distância segura para não ter esses riscos todos que a gente falou, né? Mariana, desculpa, eu não achei a mãozinha aqui, desculpa eu não levantar a mãozinha, eu não achei a mãozinha aqui no meu... Qual é a distância segura? Só para a gente ter uma ideia, o que seria uma distância segura? Desculpa me atravessar no que eu falo, não achei a mãozinha no meu... Sim, a distância segura seria uma distância assim que essa criança não pudesse esticar, assim, não esticar a mãozinha, né? Que ela tivesse esse alcance no prato da criança, sabe? Entendi. Tá. Então, assim, às vezes, né? Porque é a mão que vai levar, né? A não ser que tenha uma criança que queira jogar, né? Mas daí eu acho que a questão é de conversar com essas crianças, né? Então, assim, às vezes a criança pode ficar, digamos, se for uma mesa que tem a ponta, a criança pode sentar na ponta, por exemplo, do que sentar do lado. Então, se ela ficar na ponta, ela já não vai ter criança do lado dela, sabe? Né? Perfeito, então, muito obrigado, tá? É isso, nada. Então, é nesse sentido aqui, né? Mas, assim, isso aqui é para vocês terem ideia também de por que ter esse cuidado. Porque é muito fácil, né?
É muito fácil, a gente sabe, vocês que estão na escola, óbvio, vocês sabem o quanto as crianças, ó, aqui até tem a foto, né, aqui que a gente já vendo um, né, às vezes querendo pegar a coisa do prato do outro, né, é que eu digo, a Ágata pode dar o alimento dela para as crianças, não tem problema nenhum uma criança comer o alimento sem glúten, mas o inverso que não pode, né. A Ágata não pode comer o lanche das outras crianças, né. E aqui, para finalizar, né, a gente vai falar aqui das complicações que pode acontecer, né? Especialmente, né, quando não se faz os cuidados, quando o diagnóstico é muito tardio, né? Seria o linfoma não Hodgkin, no intestino delgado, o carcinoma de esôfago e faringe, adenocarcinoma de intestino delgado, e idade mais prevalente dessas complicações seria ali pela 60, 70 anos. Né? Complicações não malignas seria a osteoporose, outras doenças autoimunes, né? Que essas pessoas podem ter, relacionadas com a reprodução, então esterilidade, abortos de repetição, algumas doenças neurológicas, doenças psiquiátricas. Mas eu quero aqui deixar, né, a tranquilidade, né, gente, que assim, esses riscos seriam para pessoas que está associado com a não obediência à dieta sem glúten, né? Ou pessoas que não tiveram a chance de fazer o diagnóstico. Né? A gente sabe de histórias de pessoas que foram descobrir a doença lá com 60, 70 anos, por exemplo, depois de ter alguma complicação. Então, aí a pessoa passou, às vezes, a vida inteira com a doença. Né? Então, assim, hoje a gente, que eu digo, hoje a situação está muito diferente. Né? As pessoas têm o diagnóstico precoce, têm acesso ao tratamento, veja, né, o que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, hoje nós temos a Ágata com diagnóstico, um diagnóstico precoce, né? Temos aí uma mãe super envolvida com o tratamento, uma escola, né, que está aberta a fazer todas essas adaptações necessárias para que essa menina tenha um ambiente seguro e tenha, assim, as chances mínimas, né, de ter algum tipo de contaminação. Eu sempre digo, assim, acho que 100% às vezes é difícil, né? Porque uma situação ou outra pode estar envolvida de uma forma até involuntária, mas o máximo que a gente puder preservar essa criança, né? Essa pessoa que tem a doença celíaca desse tipo de contaminação, né? Será muito, muito, muito bem-vinda, né? E será aí proporcionar uma vida, né? Que eu digo, o celíaco que faz o tratamento e a doença celíaca, né? Mas o doente celíaco que faz o tratamento, ele deixa de ter a doença, né? Ele não tem a doença se ele faz. Então, é isso que a gente espera, né? Então, lembrar que a dieta deve ser rigorosa sempre, né? E quais as razões para o seguimento da dieta, né? É que mesmo assim, assintomática, ela pode haver manutenção das deficiências nutricionais, né? Quer dizer, mesmo assintomática, mas mantendo o contato com o glúten, né? O aumento de risco para certos tipos de câncer, aumento de risco para doenças imunológicas. E gestantes, elas possuem o risco de bebê com baixo peso, prematuridade e abortos de repetição. Então, acho que são razões suficientes, né, para que se faça o tratamento correto. Lembrar que, né, o Florianópolis hoje, já há algum tempo, né, é considerado paraíso de celíacos, né, desde que em toda a história aqui em Florianópolis, da própria associação, né, de como mudou muito a história, né, da vida dos celíacos na cidade, com a organização de supermercados, com novas pessoas organizadas e interessadas em fazer esses alimentos seguros, né? Então hoje a gente tem vários estabelecimentos que a gente pode contar, né? Sabe, sempre de olho, sempre constatando, sempre está fiscalizando, mas a gente vê que hoje existem muitas opções, né? E aqui também, para lembrar que essa questão da adesão à dieta, o quanto é importante. Então, aqui, o indivíduo, a família que apresenta aderência ao tratamento, como a gente vê, né, aí, a família da Ágata, né, é aquele que entende, aceita e incorpora as recomendações como hábitos quase que naturais do dia a dia. Então, tentar fazer isso com cuidado, sim, mas também ter o cuidado de fazer com leveza, né, que a gente sabe que é uma criança e que isso deve ser incorporado de uma forma muito tranquila também, né, para que essa criança fique tranquila também, né, com essas recomendações. E aqui um recado para a escola, né,
que inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças. Então, a educação inclusiva para todos é desejável e possível. Aprender a desejar o impossível pode tornar o impossível possível. Ou seja, desenvolver a capacidade de buscar conhecimentos para torná-lo possível, é isso que os educadores almejam. Então, criam condições para que o impossível seja atingido, mas para isso tem que se tornar desejável. Então, é isso que eu vejo hoje, né? Hoje essa escola, né? Autonomia, assim, querer que isso seja, desejar que isso seja possível, né? Então, eu quero aqui parabenizar por desejar o impossível e buscar os conhecimentos para tornar o impossível impossível e promover as diferenças. Então, acho que isso não tem preço, né? E o quanto isso vai... também eu fico pensando, né? De quantas outras... O quanto vai ser tranquilo também para outras crianças saberem que já tem uma escola preocupada. Só em saber que a escola está preocupada, isso já traz uma tranquilidade, né? Para a criança, para a família dessa criança, né? E para os futuros, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico de doença celíaca está cada vez mais precoce, mais pessoas sendo diagnosticadas. Então, vocês poderem ter a inclusão dessas crianças, né? Com certeza vai atrair esse tipo de crianças também, considerando que vocês têm essa preocupação em fazer esse ambiente seguro. É isso.